Olá, sexto ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja legal, todo mundo esteja tranquilo. Vamos aí começar mais uma aula de geografia, hoje dando continuidade ao nosso capítulo 5, capítulo que vai tratar sobre a hidrosfera. E nessa parte específica, vamos falar um pouquinho aí sobre a água e as atividades humanas, tá? Vai ter mais coisa para falar. Antes de eu começar, minha caneta caiu no chão, vou ter que pegar, pera aí. Então, olha só, pessoal. Essa parte agora, eu vou falar rapidamente sobre a água e como os seres humanos, como as pessoas acabam interferindo no ciclo hidrológico, ou seja, no ciclo da água. E isso é claro que vai trazer uma série de consequências, vai trazer uma série de problemas para a gente, tá bom? Então é sobre esses aspectos que nós vamos falar. Mais uma vez eu digo a vocês que estou à disposição aí para dúvidas, qualquer coisa é só me procurar, tá? Não tenham vergonha. Vamos lá, deixa eu passar essa imagem aqui. Vamos deixar essa foto aí que eu achei ela bonita. Como eu falei com vocês, a água ela é um recurso essencial para a vida na Terra, né? Não existe nenhum ser vivo que não tenha água na sua constituição. Nós falamos isso nas aulas passadas, falamos isso no início do nosso capítulo. Nosso planeta, que deveria chamar planeta água, né? Devido a tanta água que tem nele, 70% do nosso planeta é recoberto de água, né? Mesmo que ele esteja recoberto de tanta água, somente uma parcela desta água, como eu falei com vocês, somente uma parte muito pequena é de água doce. Nós já vimos, né, o que é água doce. E dessa ela está disponível para os seres humanos. Apenas 1/5, olha só, 1/5 da água disponível na superfície terrestre, de toda a água que nós temos, 1/5 só é potável. E disso, 50% das águas subterrâneas que nós temos, não tem nem como pegar, porque elas estão muito profundas, então não tem como a gente utilizar. Ou seja, sobra muito pouco, né? Muito pouco da água potável que serve para a gente poder realizar todas as nossas atividades, não é verdade? A Organização das Nações Unidas, a ONU, para vocês terem uma ideia, estima que o nosso recurso não passa de 1% no planeta. É muito pouco, não é verdade? Todas essas águas, pessoal, sejam elas superficiais, sejam elas subterrâneas, que podem ser utilizadas ou apropriadas pelo ser humano, que a gente pode utilizar por alguma coisa, ou eu posso fazer alguma coisa nela, a gente chama de recurso hídrico. Tá? Então a água, né, quando eu posso utilizar ela para alguma finalidade, ela passa a ser chamada de recurso hídrico. Tá? É um recurso para mim, ok? E como eu estava falando, de todos esses recursos, né, de toda a água, né, a ONU, um estudo que ela fez, diz que esse recurso hídrico nosso não passa de 1% do total da água do nosso planeta. Para vocês terem uma ideia de como é pouco a água disponível aí para o nosso consumo, tá? E, claro, além de ser um percentual muito pequeno de água disponível, de água doce, tem um outro probleminha aí. As sociedades, elas têm o quê? Demandado cada vez mais utilizar quantidades maiores de água para abastecimento de cidades, para abastecimento de indústrias, para irrigar plantações, para a criação de animais. Então, um recurso que já é muito pequeno, a
cada ano nós estamos precisando, estamos nos tornando mais dependentes desses recursos, porque as nossas atividades não param, né? A população continua crescendo, a utilização dos recursos continua crescendo e a gente precisa de cada vez mais água. Ok? Para vocês terem uma ideia, 70% da água da superfície da superfície terrestre e da água subterrânea, desses 70%, não, 70% não, é mais, quer ver? Ó, deixa eu lembrar aqui os dados. De 100% da água que a gente tem, que é pouca, da água potável que nós temos aí, 70% é usado na agricultura. Olha só, do pouquinho de água disponível que nós temos, de toda a água, 70% dessa água a gente usa ela na agricultura, para irrigar plantas. 22% para a indústria. Então, 70 mais 22, 92%. E a gente utiliza apenas 8% que é para o nosso consumo dentro das residências. Então, ou seja, 92% da água potável, da água que serve para o nosso consumo, ou é utilizado na indústria ou é utilizado na agricultura. É muita coisa, né? E são vários os usos, né, para a água aí no nosso dia a dia, né? Irrigação, o abastecimento doméstico, né? O abastecimento dentro da nossa casa, o abastecimento da indústria, matar a sede dos animais, né? Que é chamado de dessedentação, preservação da flora e da fauna, pesca, lazer, criação de espécies, né? De peixes, né? A aquicultura. A água serve para a gente gerar energia elétrica, para navegar, para diluir e transportar o esgoto. Então são muitas as finalidades, são muitos os usos que nós temos para a água no dia a dia, né, dos seres humanos. Só que os impactos das atividades humanas sobre os recursos hídricos, sobre as águas, eles podem afetar tanto a quantidade quanto a qualidade. Lembra que eu falei com vocês que no ciclo hidrológico, o volume de água que nós temos aí, ele é relativamente o mesmo, é constante desde que começou? Só que o problema nisso tudo aí é a água doce, que está se tornando cada vez mais escassa. Ela pode chegar em alguns lugares, ela pode acabar, tá? Em muitos locais, nós vamos ver isso um pouquinho para frente, eles sofrem com o que nós chamamos de estresse hídrico, escassez hídrica, porque não tem mais água potável. Acabou. Tá? A quantidade e a qualidade de águas, pessoal, né, elas sofrem alterações aí em decorrência de inúmeros fatores combinados, tá? Então você tem algumas coisas que mantêm equilíbrio, a quantidade e a qualidade de água. E qualquer coisinha eu posso alterar esse equilíbrio, tá? Por exemplo, o que você pode alterar o equilíbrio aí para poder diminuir ou a quantidade ou a qualidade da água? Eu posso alterar, por exemplo, a quantidade e a distribuição das chuvas. Isso vai alterar o ciclo da água, portanto, vai alterar a quantidade e a qualidade da água. Eu posso alterar em qual rocha, o tipo do relevo e da rocha no qual aquela água vai ter, porque a rocha ela precisa infiltrar, não é verdade? Se eu retiro todo aquele relevo, se eu retiro a vegetação, a água não consegue mais infiltrar no solo, não consegue mais alimentar o lençol freático, as águas subterrâneas. Olha como que eu estou alterando o equilíbrio do processo todo. Isso vai afetar na quantidade, vai afetar na qualidade da água. A vegetação natural, né? Se eu
se eu desmatar, por exemplo, né, as florestas, as árvores, a vegetação, lembre-se, ela controla a infiltração da água no solo e as plantas fazem um processo de evapotranspiração. Imagina se eu tirar isso, né? Locais onde tinha vegetação, no qual você tirou a vegetação, eles passam por processo de desertificação. Você altera o ciclo da água, você altera a disponibilidade da água nesses locais. Então o ser humano ele tem causado muitos impactos nesse processo, tá? Nós temos causado muitas alterações aí neste equilíbrio da quantidade e na qualidade da água. E é isso que nós vamos ver em umas aulas para frente aqui. Como que o desmatamento vai interferir nisso. Vamos falar um pouquinho de estresse hídrico, de poluição das águas, da salinização, ok? Nós vamos falar isso, né? A concentração de sais demais no solo, isso vai causar um problema também. Legal? Agora olha esse vídeo que eu coloquei para vocês aqui, que explica um pouquinho dessa alteração que a gente pode causar no ciclo da água e, portanto, afetar, né, na qualidade e na quantidade de água disponível para a gente. Olha que legal, é bem curtinho. Vamos lá? A água. Em um planeta com mais de 2/3 de superfície cobertos por ela, temos cada vez mais nos perguntado o que está havendo com a nossa água potável. No Brasil, rios, lagos e poços não são diretamente os maiores responsáveis pelas fontes de água potável, mas sim a chuva. Por vivermos em um país tropical que tem, ou que pelo menos deveria ter, grande parte da sua extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas acabam se formando pela precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas afinal, de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marengo, grande parte da água que consumimos vem de um fenômeno que ele apelidou de rios voadores. Sua existência foi comprovada por outros pesquisadores por meio de acompanhamento e análise desse fenômeno. E como aproximadamente 80% de toda a água potável do Brasil se encontra na região norte, principalmente graças à presença da floresta amazônica, é justamente de lá que essas nuvens carregadas ou rios voadores partem para as demais regiões do nosso país. Quer ver só? Estas pesquisas mostram que a água que evapora no Oceano Atlântico na região equatorial viaja até a região amazônica levada por fortes ventos e, em parte, precipitam elevando a umidade da região. A floresta recebe toda essa água e também contribui para o aumento do volume dessas massas de ar através da transpiração de suas árvores. É como se a planta suasse, funcionando como uma bomba d'água que tanto recebe quanto transpira a água enquanto faz o controle. Deixa eu arredar aqui minha imagem aqui, o desenho, né? De sua própria temperatura e do fluxo de nutrientes. Recarregadas, essas massas deslocam-se até a Cordilheira dos Andes, onde esbarram nas altas montanhas da região e seguem caminho rumo ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e Argentina. Agora adivinha só o que acontece quando desmatamos a floresta amazônica. Sem as árvores para manter a umidade e fazer a chamada evapotranspiração, parte da água que vem do Atlântico passa a ficar por lá mesmo. Aliás, sem a preservação de matas e florestas, também diminuímos a capacidade de absorção do solo, levando a uma constante redução de volume d'água em lençóis freáticos, lagos e rios, gerando um efeito muito negativo como assoreamento e redução da vazão d'água. É claro que temos outros grandes problemas além do desmatamento. Por exemplo, infelizmente ainda é uma realidade no mundo o fato de literalmente jogarmos a maior parte do nosso esgoto em rios, lagos e mares e contaminarmos lençóis freáticos com agrotóxicos devido à infiltração da água em regiões com excesso de defensivos. Além, é claro, de usar água potável para dar descarga ou lavar a calçada. Há também o baixo aproveitamento da água da chuva em centros urbanos. A pavimentação das ruas e calçadas, principalmente quando feita com asfalto ou outros materiais não permeáveis, torna a água da chuva um problema. Isso não soa errado? Afinal, a chuva que deveria ser a solução para a falta d'água nas grandes cidades
simplesmente escoa para bueiros e valas e é completamente inutilizada. Racionar água faz parte da solução, porém, se não reconhecermos o grande problema que é a falta de água potável e começarmos a tratar nossos esgotos e a preservar de verdade o meio ambiente, principalmente nossas florestas, agravaremos cada vez mais a nossa situação. Pense bem. Legal, né, pessoal? Legal, né, pessoal? Esse vídeo aí foi só para exemplificar um pouquinho, né, sobre os impactos aí das atividades humanas. É claro que eu vou detalhar elas em mais algumas aulas, tá? Nós vamos falar mais precisamente do desmatamento, do estresse hídrico e da escassez, da salinização da água. Depois vamos fazer algumas atividades e aí terminamos este capítulo, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Não deixem de me procurar caso tenham dúvidas. Depois desse capítulo, vamos começar a trabalhar com o clima. E aí eu vou ensinar para vocês tudo sobre clima e sobre o tempo. Tchau para vocês e até a próxima aula.